6h43, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E a gente volta a falar dos casos da área policial. Porque depois de bater na própria mãe, um homem de 28 anos foi preso em Manaus. Esse caso foi no bairro São José, na Zona Leste. Na polícia, há 5 boletins de ocorrência contra ele. Raimundo Rodrigues Barbosa Filho foi preso pela equipe da Delegacia Especializada em Combate aos Crimes contra a Mulher. Ele morava no bairro São José com a família, mas estava tirando o sossego de todo mundo. Para vocês terem uma ideia, a última denúncia foi feita pela própria mãe. A gente vai conversar com a delegada Débora Mafra, que é responsável por esse caso. Delegada, dessa vez a mãe foi a própria pessoa que denunciou ele porque a agressão foi grave? Sim, a própria mãe e as irmãs não aguentavam mais esse indivíduo dentro de casa, cometendo violência doméstica todos os dias. Já era rotina elas sofrerem, ele ameaçava, ele quebrava os objetos e ele chegava a agredir. Inclusive, esse último dia, a mãe foi com uma marca muito grande no quadril, já uma senhora, uma idosa, sofrendo isso desse filho. E nós não podemos nos calar, não podemos fechar os olhos. Aí o juiz, sensível à causa, expediu um mandado de prisão que foi cumprido hoje. Delegada, agora essa não foi a única denúncia feita contra o Raimundo, né? Ele não chegou a agredir somente a mãe, ele já tinha outras denúncias que foram feitas contra ele na Delegacia da Mulher. Sim, nós temos 5 registros de boletins de ocorrência da mãe e das irmãs dele, que já estavam cansadas dessa violência dele dentro de casa, né? Ele era o único homem ali e ele fazia o que ele queria, batia, quebrava, querendo dinheiro, porque ele é viciado em entorpecentes o tempo todo e acabando, agredindo a própria mãe. Ele tinha também outras passagens pela polícia, né? Tem a violência contra a mulher, que por si só já é muito grave, já é suficiente para a prisão dele, mas fora isso também ele não era uma boa peça, né, delegado? Ele já tem passagem por roubo também, então ele é um perigo tanto para a sociedade quanto para dentro da casa dele. E ainda bem que hoje ele está atrás das grades, indo para penitenciário logo mais, é o local que ele não deveria nunca ter saído, porque uma pessoa que não respeita a própria mãe não vai respeitar mais ninguém nesse mundo. Com certeza, né? O que esperar de um homem desse? O único homem da família que, teoricamente, deveria proteger a mãe e as irmãs é a pessoa que acaba sendo o autor das agressões contra essa família. Isso se enquadra aí em violência doméstica, na Lei Maria da Penha. Então, é importante que você tenha consciência de fazer a denúncia. Muitas vezes, quando é uma briga dentro de casa, envolvendo a família, os vizinhos não querem se meter. Aí depois que acontece uma tragédia maior ainda, é sua responsabilidade também, que não denunciou e sabia que isso acontecia, ter sido omisso diante de um quadro como esse. A mãe, muitas das vezes, vai passar a mão na cabeça do filho, mãe é mãe, né? Às vezes não vai querer que o filho seja preso, apesar de ser uma pessoa ruim, como esse cara aí, mas é importante que haja denúncia para que uma tragédia maior não possa acontecer. Uma pessoa, como a própria delegada disse, bate na mãe, não respeitar a mãe, vai fazer o que na sociedade, né, com outras pessoas? Então, quando você souber de alguma coisa como essa, pode fazer a denúncia, pode ligar no telefone Disque 100 ou procurar qualquer uma delegacia, ligar para o telefone 181 ou 190 e denunciar imediatamente a agressão, porque se enquadra aí na Lei Maria da Penha. Então, qualquer pessoa pode fazer a denúncia, mesmo que não seja a vítima. E a gente mostra agora mais um crime onde a vítima é a mãe. A filha dela foi presa porque se apropriava de uma pensão de R$4.000. Ao saber que tinha sido denunciada na delegacia, ela chegou a quebrar o carro da mãe. Foi a própria mãe, uma idosa de 68 anos, quem fez a denúncia aqui na Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso. De acordo com ela, as 3 filhas praticavam agressões físicas e verbais, utilizavam os cartões bancários e ainda pegavam a pensão que ela recebia sem a sua permissão. Depois da denúncia, uma medida protetiva foi solicitada em favor da vítima, mas que foi descumprida. Por enquanto, somente uma das irmãs vai ser indiciada pelos crimes de injúria qualificada, perturbação da tranquilidade e apropriação ou desvios de bens. A prisão da senhora foi feita na residência dela, no bairro Zumbi, né? Cumprimento de um mandado de prisão, né? Em desfavor dela, em descumprimento de medida protetiva, do qual foi solicitada pela delegacia, e a mesma tinha ciência
criança que devia se afastar da mãe, né? Não podia ter acesso à mãe, mesmo assim descumpriu e não se compareceu em juízo há várias vezes que foi intimada, assim como também não compareceu à delegacia para prestar qualquer esclarecimento. E levando em consideração isso, desse descumprimento, né? Como é de praxe do juízo, né? Decretar a prisão. Por quê? Porque mesmo elas sabendo que elas não poderiam se aproximar da mãe, ainda assim se aproximavam de locais onde a mãe se encontrava, da casa, destruiu carros, né? Destruiu a casa da mãe, furtavam as coisas, pegavam o cartão da mãe, quebravam, jogavam na cara e a tratavam elas com muita violência e com muito desprezo. Então, visando isso, o juízo achou por melhor decretar a prisão dela. Ao término dos procedimentos aqui na Delegacia do Idoso, ela deve ser encaminhada para o Centro de Detenção Provisória Feminino, que fica na BR-174. As outras 2 irmãs devem ser notificadas. Já foram intimadas, na realidade, já tem novas intimações para elas a comparecerem em juízo, mas, pelo que eu estou vendo, elas não compareceram e provavelmente vai ser decretada também a prisão das outras. Há mais de um ano vem acontecendo isso, então elas não aceitam, elas acham que essa pensão, que é direito da idosa, de usar em seu benefício, né, teria que ser usado com elas. Elas não aceitam, então elas não davam paz para a mãe não podia virar, não podia largar um minuto a bolsa, o cartão dela, que elas pegavam, fizeram vários empréstimos, fizeram várias dívidas, contraíram dívidas em desfavor da mãe. Então, visando isso, não tem como o juiz tomar outra medida, senão decretar a prisão delas. A Delegacia Especializada em Proteção ao Idoso fica ali no bairro Parque 10, na zona centro-sul da cidade. E a gente segue falando dos casos da área policial, porque um taxista foi morto na frente da casa dele, no bairro Crespo. Quem vai trazer os detalhes ao vivo para a gente é o Fred Rocha. Vem comigo, vamos conversar com ele. Olá, Fred. A polícia já sabe qual a motivação desse crime? Muito bom dia para você. Muito bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Por enquanto, a polícia não sabe a motivação do crime. O taxista Hugo Soares, de 39 anos, acabou morrendo com 3 tiros na travessa 5 de agosto, no Crespo, na zona sul aqui da cidade. Os policiais militares da 7ª SICOM receberam esse chamado e foram até o local do crime. Testemunhas que viram como este assassinato aconteceu disseram que um homem saiu de um carro e efetuou os disparos a queima-roupa. Dentro do bolso do taxista, que foi a vítima, os policiais encontraram munições. Também dentro do carro, debaixo do banco do motorista, a polícia encontrou um revólver calibre 38. Os policiais acreditam que o taxista estava andando armado porque recebia ameaças. Esse caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Adriane. Agora, Fred, ainda falando sobre o homicídio, a Justiça condenou o acusado da morte de um feirante e esse crime aconteceu em 2013, né? Sim, o julgamento foi na última terça-feira. A polícia acabou condenando 3 pessoas que tiveram participação neste crime que aconteceu em março de 2013 na Betânia. O feirante que foi a vítima na época, Rodrigo Brasil Castro. Na época, desde que as investigações começaram, a polícia descobriu que a morte dele foi motivada pela disputa do domínio do tráfico de drogas ali na zona sul da cidade, que tem um intenso tráfico de drogas, então teria sido mais um assassinato por conta disso. Inclusive, 4 pessoas participaram do crime na época. No entanto, durante a instrução do processo, um acabou morrendo, o Leonardo Almeida de Souza. Por isso, então, a punibilidade dele foi extinta, não haveria necessidade do julgamento. 3 pessoas acabaram condenadas, como nós dissemos agora há pouco. 2, inclusive, compareceram ao Tribunal do Júri, primeira vara do Tribunal do Júri, que foi quem condenou, então, essas pessoas. O Erivan Freitas, ele participou, então, desse julgamento, e o Danilson Cardoso Neves Melo. O único que não participou do julgamento, que acabou condenado, é o Caio Wellington. Ele é o Mano Caio, líder de uma facção criminosa daqui do estado, procurado pela polícia. Ele, inclusive, é foragido do sistema prisional daqui do Amazonas. O Mano Caio e o Erivan foram condenados a 18 anos em regime fechado. Já o Danilson Cardoso, que inclusive estava preso e foi levado para o Tribunal de Justiça, onde ele acabou julgado, ele foi condenado a 9 anos de reclusão em regime semiaberto, considerando então o período que ele já estava preso. Adriana. Agora, Fred, 2 policiais militares foram presos pelo crime de extorsão. A Secretaria de Segurança chegou a divulgar quem são esses PMs?
Sim, são 2 policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária, 24ª Secom, no centro da cidade. O sargento Delmar da Silva Nogueira acabou preso, assim como também o cabo Bruno Cesane Pereira, em cumprimento a mandados de prisão preventiva. Eles foram presos pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado, o DRCO. Essas prisões aconteceram nessa quarta-feira mesmo. Vale ressaltar que a prisão desses 2 policiais, elas são indecorrentes já de um desdobramento, de um crime de extorsão que estava sendo praticado, então, tanto por esses 2 policiais que acabaram presos dessa vez, quanto por um outro que tinha sido preso em outubro desse ano, identificado como Ismael Souza, de 31 anos, tenente da 24ª Secom. Esses crimes aconteceram lá naquela circunscrição ali daquela área, no centro da cidade. A vítima, que era quem estava sofrendo o crime de extorsão, procurou a polícia para relatar que os policiais iam até ela e cobravam um valor. Segundo informações, a vítima é proprietária de uma embarcação ali naquela área da cidade e faz o abastecimento de algumas embarcações ali no meio do rio, ou seja, fazia então transporte desse combustível. Os policiais foram até aquela área, disseram que a vítima estava trabalhando de forma irregular e que para ela continuasse trabalhando, então teria que pagar a quantia de R$40 mil. Segundo a polícia, já tinha sido feito inclusive um outro pagamento, 40 mil já era a segunda parcela. Aí, na época, os policiais investigaram, conseguiram prender o Ismael de Souza e, em decorrência das investigações, agora chegaram a esses outros 2 policiais militares. A polícia está à procura também de um motorista que é servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas. Ele participava também desta organização criminosa, inclusive lá no dia 30 de outubro, quando o tenente Ismael Souza foi preso, esse motorista do Tribunal de Justiça, servidor, conseguiu fugir. Em relação a esses 2 policiais presos dessa vez, eles foram levados para o presídio da Polícia Militar, que fica no Monte das Oliveiras, na zona norte aqui da cidade de Manaus. Eles vão responder criminalmente pelo crime que cometeram e também será aberto pela Corregedoria Geral um processo administrativo disciplinar para até saber se esses 2 policiais militares vão continuar dentro do quadro da polícia ou se serão expulsos. Adriana. Que sejam, né, Fred? Tomara que sejam, porque pessoas que recebem dinheiro público para cuidar da segurança e acabam cometendo crimes não merecem usar a farda que usam, né? E sujam a imagem da polícia, de pessoas que trabalham honestamente, que saem de casa todos os dias para garantir a nossa segurança, muitas vezes arriscando a vida deles mesmos, e aí se deparam com situações como essa, policiais como esses, que cometem esse tipo de crime e também de pessoas que se deixam ser extorquidas, né? Porque uma vez que a pessoa já é bandida, ainda mais um policial bandido, que recebeu dinheiro ali indevidamente para livrar alguém que está trabalhando de forma irregular, ele vai voltar. Não adianta achar que ali deu aquele dinheiro, que resolveu a situação, que conseguiu ali ganhar só um tempinho. Daqui a pouquinho eles vão voltar, porque o dinheiro é fácil demais, né, de conseguir. Usar a farda para conseguir esse dinheiro de forma indevida. Tomara que a polícia ali seja bastante rigorosa, né, a corporação, com esses policiais, porque já é um caso de reincidência. Não é a primeira vez que se comete crime de extorsão, estão fazendo de novo. Então, quando tem aquela história do pau que nasce torto, muito difícil vai se endireitar, principalmente quando já tem essa veia aí para cometer o crime e essa facilidade, né, de ter a farda da polícia e de alguma forma acabar impondo medo com as pessoas que são vítimas. Muito obrigada, Fred, pelas informações. E o furto de energia, os famosos gatos, aumentaram mais de 100% no último ano aqui em Manaus. Esse número é de um levantamento da Polícia Civil, que também identificou o crescimento de furtos de água. Apesar de ser crime, muita gente ainda não segue a lei. Nas ruas, quase todo mundo tem a mesma opinião. Afirmam achar a atitude errada. Tem pessoas abusivas, né, que fazem isso à torta e à direita. Penso que se você faz isso na sua casa, né, é um dinheiro que você pode perder de outra forma lá na frente, então não vale a pena. Mas não é bem isso que apontam as estatísticas da Polícia Civil. O número de gatos cresceu na cidade este ano com relação ao ano passado, um aumento de 111% nas ligações clandestinas de energia elétrica e 16% de água.
Para a lei, o furto de um serviço é tido como crime material, previsto no Código Penal com penalidade de 6 meses a 2 anos. A delegacia especializada tem trabalhado para identificar novos casos. E especificamente o crime mais praticado, que é o furto, ele tem uma pena prevista de 1 a 4 anos. Portanto, é um crime afiançável. Mas aí a pessoa vai responder a um inquérito policial e a um processo. Sendo condenada, ela perde a condição de réu primário, né, e futuramente passa a ser reincidente. Além disso, as ligações clandestinas somam um prejuízo de 50 milhões de reais em impostos não recolhidos pelo Estado e que dificilmente vão ser recuperados. E a discussão vai além, sai da esfera judicial e entra no campo social. Em meio à maior crise política enfrentada no país devido a escândalos de corrupção, muitos esquecem de olhar para a própria realidade. Como se agir de maneira corrupta fosse o normal e não o ilegal. Então isso faz com que muitas pessoas, acompanhando atos ilícitos de outras, acham que isso é normal e enxergam o problema sempre distante de si mesmo e não próximo, como geralmente acontece. E para mudar isso, o trabalho não é difícil, mas vai precisar de um esforço coletivo, uma mudança de consciência social. Era necessário que a sociedade encarasse que a corrupção não é no outro e não é externo a si mesmo e aos seus próximos, mas é algo que ela é interno, que ela é endógeno, que precisa ser combatido nessas micro-relações sociais. E até lá, milhões de reais vão continuar deixando de serem arrecadados pelos cofres públicos. E se você está sem emprego, daqui a pouquinho a gente vai trazer informações sobre vagas no Cine Manaus, oportunidade para você encerrar 2018 com um emprego, né? Tem também ainda informação sobre concurso público da Polícia Rodoviária Federal. Está interessado? Então continua com a gente que daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes para você. Porque antes a gente vai falar dos recursos financeiros da Associação Amigos do Peixe-Boi, que são insuficientes para resgatar, cuidar e devolver à natureza um maior número desse animal que é símbolo da Amazônia. Por isso, a associação está fazendo uma campanha para mudar essa realidade. A maior parte desses peixes-boi que vive aqui foi vítima de caça ilegal, como este filhote que chegou nesta quarta-feira. Ele foi resgatado por moradores na orla de Parintins. Foi o 5º resgate feito este ano. Ao todo, são 44 animais que são monitorados pelo Instituto de Pesquisa na Amazônia. A principal ameaça do peixe-boi da Amazônia é a caça. É uma caça ilegal. O comércio da carne do peixe-boi também é feito de maneira ilegal. Aqui é o berçário onde ficam os filhotes que são resgatados e eles ficam nesse local cerca de 2 anos. Logo depois, eles são levados para os tanques maiores, onde eles ficam cerca de 3 anos. Em seguida, esses animais são levados para um semi-cativeiro no município de Manacapuru. E só depois de todo esse processo é que eles acabam sendo soltos. A Associação Amigos do Peixe-Boi é a única instituição do Amazonas que faz esse resgate e a reabilitação desses animais. Mas hoje a principal dificuldade da associação são os recursos. Por isso, os colaboradores iniciaram uma campanha para arrecadar doações. A ideia é juntar dinheiro para fazer pesquisas e ações com os mamíferos. Aumentando esse potencial, né, da sociedade brasileira que é generosa, eu acho que a gente consegue acelerar os nossos processos, principalmente de soltura. A gente tem soltado 4 animais por ano. Mas quem sabe com o apoio popular a gente consegue devolver 10, 15 animais, né, para a natureza, que o peixe-boi ele é um símbolo aqui da região. E essa campanha é mundial e acontece desde 2013, então qualquer outra informação e se você também quiser fazer doações, basta entrar no site www.ampa.org.br, aí você vai ter todas as informações e também vai poder ajudar. E uma pesquisa feita no INPA está desenvolvendo uma nova forma de criar matrinchãs, que apesar de ser a segunda espécie de peixe mais produzida no Amazonas, ainda enfrenta muitas dificuldades para ser criada. O uso de algumas bactérias pode ser a chave para o aumento da produtividade nos criadouros e para a diminuição do preço nos mercados.
Dentro dos tanques, um ambiente ideal para o crescimento dos peixes. A água de coloração marrom está cheia de bioflocos, uma tecnologia já usada em outros países e no Brasil, mas que pela primeira vez foi adaptada para peixes da Amazônia, em especial o tambaqui, o pirarucu e o matrinchã. Com a ajuda de bactérias, os cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia conseguiram aumentar a produtividade em espaços menores. Para se ter uma ideia do aumento da produtividade, um tanque desses de 12 mil litros de água no sistema convencional permite a produção de, no máximo, 2 quilos de peixe. Segundo os pesquisadores, com o uso da técnica do biofloco, esse mesmo espaço permite a produção de mais de 40 quilos. As bactérias absorvem a amônia, substância prejudicial aos peixes. Isso evita a necessidade de limpeza constante dos tanques. Alguns desses estão com a mesma água há 6 meses. Além disso, os bioflocos enchem a água de zooplâncton, que serve de alimento e reduz a quantidade diária de ração. E segundo esta pesquisadora, a água turva ainda diminui a taxa de mortalidade dos filhotes, que nos criadouros chega a 80%. Além disso, a estrutura do bioflocos ele facilita para o animal, fornece ao animal nutrientes e também probióticos, que são substâncias que vão facilitar maior sobrevivência animal, maior resistência ao animal. O biofloco não é um produto, ele é obtido através do tratamento da água, que recebe alta oxigenação, correção da alcalinidade e adição de um carboidrato, no caso, açúcar. Os pesquisadores agora vão fazer testes com piscicultores do município de Presidente Figueiredo e, a partir disso, criar um protocolo que possa ser difundido entre os criadores. Tendo um manejo bem mais controlado e resultados mais confiáveis, além das larvas serem melhores. E o objetivo é esse, reduzir os custos, principalmente para quem estiver comprando esses peixes. E tem oportunidade para quem está em busca de emprego. A gente fala agora das vagas do Cine Manaus para essa quinta-feira. O Fred Rocha continua ao vivo com a gente e tem os detalhes. Fred, eu tenho certeza que tem muita gente em casa ansioso esperando essas informações. Conta pra gente. Sim, tanto porque existem vagas disponíveis pela Centrade, a Secretaria de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento aqui da cidade de Manaus, as vagas disponíveis em 2 locais, agora pela manhã. No Cine da Avenida Constantino Neri, que volta a funcionar depois do prédio passar por uma manutenção elétrica a partir das 8 horas da manhã, lá tem 2 vagas, uma para caseiro e a outra para motoboy. Também outras vagas disponíveis dentro do Cine do Shopping T4, que fica na Avenida Camapuã, zona leste da cidade no Jorge Teixeira. São 35 vagas para vendedor externo, tem outras 2 vagas para atendente de restaurante e também uma vaga para auxiliar mecânico predial. Se você tem interesse nessas vagas, basta procurar o Cine, onde a vaga que você deseja está disponível, levar toda a documentação necessária. RG, CPF, GIS, carteira de trabalho, comprovante de residência, comprovante de escolaridade, certificado de reservista para os homens e também, se a vaga tiver algum tipo de exigência de especificação, você precisa ter um diploma que ateste que você tem aquele conhecimento. Para você ter mais informações sobre essas vagas, basta acessar o site centrade.manaus.am.gov.br. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. E daqui a pouco a gente traz os detalhes sobre o concurso da Polícia Rodoviária Federal, que tem vagas aqui para o Amazonas. Os salários ultrapassam R$9.000. E ainda, hoje é dia de semifinal da Libertadores Feminina e o Hulk da Amazônia pede o apoio dos torcedores para vencer o Atlético Huila da Colômbia. A gente espera que o povo de Manaus compareça em peso para nos apoiar, porque vai ser o nosso 12º jogador. E isso é de suma importância para a gente.